Olá, alunos! Então, estamos aqui novamente essa semana para continuarmos a nossa aula sobre o modernismo no Brasil. Então, vamos olhar lá na página 8 da apostila. Vamos falar um pouquinho sobre o modernismo sob o olhar dos artistas brasileiros. Então, dentre os artistas que se destacaram na Semana da Arte Moderna de 1922, está Anita Mafaldi, que nasceu em 1889 e faleceu em 1964, aos 75 anos. As suas obras revelam uma grande liberdade na forma de desenhar e ressaltam a expressão dramática dos personagens. Os seus retratos já não tentavam reproduzir exatamente a pessoa retratada, mas sim revelar o que ela sentia no momento que estava sendo pintada. Então, Anita procurava retratar o estado emocional da pessoa, tá? A forma de expressão dela, por isso fala ali de expressão dramática. Para obter esse nível de expressividade, ou seja, captar o estado interior do modelo ou da modelo, a Anita utilizava pinceladas rápidas e experimentava criar planos com cores alternados e em diferentes tonalidades. Além disso, os olhos da pessoa retratada costumavam ser maiores que o normal, os cabelos coloridos e dentre outras formas de representação que eram pouco usuais para a época. Então, observem, ali fala também para dar uma olhadinha no material de apoio, a professora já vai mostrar para vocês. Mas observem aqui o retrato que a Anita fez, o nome da obra A Boba. Ela retratou, né, diz lá que é uma jovem, tá? Então, ela utilizou o quê? Cores alternadas, com pinceladas, né? Cores fortes, vibrantes, tá? Tem muito contraste aqui de cores quentes aqui, no casaco da personagem dela, no caso, né? De quem ela estava retratando, e cores frias no fundo. E ela também, o que ela procurava retratar, que diz ali que eram formas poucos usuais para a época. Então, são as formas o quê? Do cubismo. Ela era, a Anita, ela era uma adepta do cubismo e do expressionismo, né? Então, ela utilizava formas um pouco arredondadas, como fala, né, da expressão, ou a expressão da pessoa interior, o que ela sentia. Por exemplo, aqui em A Boba Moça, ela expressa um olhar distante, por isso que os olhos eram o que? Maiores, né? Ela expressava olhos maiores. E parece que ela estava perdida em si mesma. E também há formas aqui do cubismo, um pouco de formas geométricas, né? Então, o que mais ali fala, né? Dos planos, das cores alternativas, né? Então, aqui, e as diferentes tonalidades. Fala dos cabelos coloridos. Aqui, a Anita não está representando os cabelos coloridos. Ela colocou o cabelo preto, provavelmente da pessoa. Mas nós temos lá no material de apoio, deixa a professora mostrar para vocês. Lá no final, material de apoio, tem um retrato de uma obra de Anita que chama-se A Estudante. Vou chegar lá, só um pouquinho. Mais um pouquinho.
Ó, aqui é uma obra de Tarsila do Amaral, lembra que eu falei para vocês na semana passada, né? E aqui está o retrato da estudante de Anitta. Olha como aqui aparece bem, ó, os cabelos coloridos, as pinceladas, estão vendo aqui, ó, na roupa dela, ó, o contraste de cores, né? As tonalidades. Então aqui está bem característico da obra de Anitta. Olha o olhar dela, um olhar triste, né? Então representava bem o estado emocional da pessoa. E ali ao lado do retrato de Anitta, também nós podemos observar outro retrato que nós vamos chamar, já estou chegando lá, o nome da obra é O Retrato de Madame Matisse. Ela é esposa de Henri Matisse, foi ele quem pintou esse retrato da sua esposa. E observem que ele também utiliza, aqui ó, chegamos, o contraste das cores, ó, cores quentes aqui no casaco, ó, né? E as cores frias aqui no plano atrás, né? Ó, o colorido também, que não era uma forma, né, usual da época, né? Então, eles procuravam se expressar da maneira que eles achavam, né, os artistas, que mostrava esse expressionismo, né? No caso aqui de Henri Matisse, ele participava do movimento do fauvismo. E o fauvismo tinha isso, né? De expressar também essa emoção, esse movimento de cores, aqui esse contraste, tá? Aí o que nós podemos falar? Que Anitta Malfatti, ela era brasileira e Henri Matisse francês. Mas Anitta Malfatti, ela foi aluna de Henri Matisse. Então, ela procurou usar muitas técnicas de Matisse em suas obras, né? E aqui, ó, porque vocês vão ter que fazer uma atividade falando, ó, sobre as semelhanças das duas obras. Então, as duas obras são retrato. Essa atividade vocês devem registrar lá no caderno de vocês, tá? Porque tem muito aluno que está escrevendo ali na apostila e nem tem espaço, tá? Então tá ficando uma coisa estética assim bem feia. Então registrem no caderno de vocês, batem foto, mandam para a professora, tá? Mas aqui então as duas obras são retratos, né? Então o contraste de cores dá para observar bem, né? Contraste de cores quentes e cores frias. A expressão das duas moças, né? Ó, dá para observar que elas têm uma expressão distante, até aqui a Madame Matisse parece um pouco triste, né? E também a forma, né? A forma utilizada, aqui no caso o cubismo, o expressionismo, e aqui é o fauvismo, mas também tem o expressionismo, né? A forma de expressão, tá? Então, nós vamos para a próxima. Então, essa é a atividade da página 8, que vocês vão registrar no caderno. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, recapitular aqui, ó. As pintoras Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral e os escritores Menotti Delpicia, Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade formavam o que ficou conhecido como Grupo dos Cinco. Eles organizaram as primeiras manifestações do modernismo no Brasil, que eclodiram na Semana da Arte de 1922. E dentre os seus ideais estavam a afirmação da cultura brasileira em oposição à assimilação dos modelos de artes europeus, que eram chamados de ismos.
Então esses artistas, eles buscavam inspiração nas vanguardas europeias, mas eles procuravam o quê? Uma criação de uma arte brasileira pura. Então eles não queriam copiar a arte, né, das vanguardas europeias, e sim transformar numa arte totalmente brasileira. Então nós vamos ver isso na próxima página. Na verdade, na outra, que nesta próxima página, aqui vai falar um pouquinho sobre o expressionismo, daí vocês fazem a leitura aí em casa, tá? Só o que a professora pode ressaltar aqui para vocês, que é bem importante, quem se destacou no expressionismo, e a gente já viu na obra O Grito, é aqui, ó, Edvard Munch. E aqui ele tem outra obra dele que é Ansiedade, tá? Então, o que se destaca aqui nessas obras expressionistas? Que elas modificam e distorcem a aparência real dos elementos retratados com a intenção de enfatizar emoções e sentimentos. Então, lembra lá na obra O Grito também? Ó, as obras são distorcidas, enfatizando a emoção e os sentimentos, né, das pessoas que estão sendo pintadas. No caso aqui, a ansiedade, né, demonstra um elemento, um estado psicológico, né, de uma pessoa. Aí depois, logo abaixo, nós temos o surrealismo. O surrealismo, quem se destaca é Salvador Dalí. E esta corrente, ela busca sondar o mundo interior, expressar aquilo que está fora do alcance da razão, mas que é parte constituinte também da realidade. Por exemplo, os nossos sonhos, o acaso, o inesperado, né? Então, ele é fora da razão, né? É algo fora da razão, mas que faz parte da nossa realidade, né? Então, demonstra o quê? Essa emoção, né? Está muito relacionado aqui no surrealismo, os sonhos, a imaginação. E aqui também, nas obras, se faz muita união de objetos que aparentemente não têm relação entre si, né? Como eu pedi para vocês lá naquela releitura do surrealismo, né? Onde vocês tinham que fazer uma criação de vocês de algo que é real, mas não é, né? No caso, trabalha muito com a emoção, né? Então, o surrealismo demonstra muito isso, né? Os sonhos, o acaso, a imaginação, tá? Então, vamos ver aqui, na próxima página, o modernismo e os seus ismos. Então, fala ali, que o modernismo, ele foi um movimento artístico que reuniu uma multiplicidade de tendências, que são as vanguardas europeias, tudo que a gente já falou. E que essas vanguardas surgiram lá nos anos de 1900 na Europa e eram formadas pelos ismos. Que são esses ismos? São expressionismo, o cubismo, o surrealismo, o futurismo e o dadaísmo. Então, na arte moderna brasileira, há um importante ismo, que seria outro ismo chamado de nacionalismo crítico. O que seria esse nacionalismo crítico? Seria um movimento de denúncia da realidade brasileira, consciente e politizado, em oposição ao nacionalismo existente no período de teor ufanista, utópico e exagerado. Então, o modernismo brasileiro se criava então um nacionalismo crítico ali, né, onde diz que é uma realidade brasileira consciente, politizada, uma realidade brasileira crítica, em oposição àquela realidade brasileira que existia na época,
que era de teor o quê? Ufanista, onde exaltava a pátria, né? Um excesso de nacionalismo, e utópico, que era uma realidade fantasiosa. Utópico significa fantasioso, uma realidade imaginária que eles criavam, né? Que eram criados pelo povo daquela época. Então, uma das principais representantes do nacionalismo crítico foi a pintora Tarsila do Amaral, que apesar dela não ter participado da Semana da Arte Moderna, né, que a professora já falou para vocês na aula passada, falando lá sobre a biografia dela, ela se tornou uma referência fundamental do nosso modernismo. E em 1928, a Tarsila criou uma de suas obras mais representativas, que é o Abapuru. Então, que é esta obra aqui, né? O Abapuru. O Abapuru foi uma obra que Tarsila deu de presente de aniversário ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade, e essa obra impressionou profundamente tanto Oswaldo de Andrade quanto o Raul Bopp. Lembram do Raul Bopp, que criou a poesia Cobra Norato, onde a Tarsila fez a obra Urutu, né? Que ela relacionou a sua obra Urutu à poesia da Cobra Norato de Raul Bopp, que a professora já explicou na aula passada. Então, os dois, eles se impressionaram, e eles que batizaram essa obra de Tarsila como se fosse com o nome de Abapuru. Por quê? Pela expressão da obra, né? Pelo formato da obra. Então, o que significa a palavra Abapuru? Em Tupi-Guarani, significa homem que come gente, né? Então, aqui, ó, como era um homem grande, né? Com os pés e mãos grandes, eles batizaram com esse nome. Mas, então, ele tinha um significado antropófago e também canibal, na verdade, essa obra. Mas o que significa antropófago, no caso? Então, essa obra ela foi inspiração para a criação do movimento antropofágico. Lembra que a professora já falou para vocês que é a mesma coisa lá, ó, que fala onde se propunha ingerir, deglutir a cultura estrangeira. Então, tinha dois sentidos, né? No caso ali, quando se fala de antropofagia, se fala então da deglutição, né? Do engolir, mas daí é o engolir, do deglutir, ingerir essa cultura estrangeira, e também a cultura interna do país, com o objetivo de criar uma arte própria, legítima brasileira, né? Então, foi o que a professora já falou anteriormente. Então, o objetivo era criar uma arte totalmente brasileira. Então, deglutir a arte estrangeira, né? Pegar traços da arte estrangeira, mas transformar numa arte puramente brasileira. Os artistas modernos, nacionalistas, eles voltaram seu olhar para um Brasil matizado pelas cores dos trópicos, que guarda em si muitos Brasis. O que significa isso? Que os artistas nacionalistas, nas suas obras, eles costumavam utilizar então as cores dos trópicos, né? Representar em suas obras as cores dos trópicos, que guardam em si os muito Brasis, porque o nosso país, ele então é traçado pelo trópico, né?
e pela linha do Equador, e ali nós temos também uma diversidade de cultura, onde lá no Nordeste nós temos uma cultura, no Sul outra cultura, então são culturas diversificadas, então eles procuravam retratar em suas obras essas diversas culturas, como ali fala, as casas de arquitetura colonial, as feiras abarrotadas de frutas tropicais, né? Então muito o colorido, né, das frutas, as pequenas aldeias, as fazendas de café, as favelas. Olha como tem uma contraposição aí, então. O trabalho operário, então eram obras bem críticas mesmo sobre a nossa cultura, o progresso tecnológico, né, das grandes cidades, enfim, um país enriquecido pela identidade e pela cultura afrodescendente indígena, né, que são o povo aqui do nosso país, tá? Então, além de Tarsila do Amaral, também a gente pode citar, entre aqui os principais representantes, o Emílio de Cavalcante, que foi um dos promotores da Semana da Arte Moderna. Então, foi um dos artistas que promoveu e também participou dessa Semana da Arte Moderna, né? Daí aqui tem uma obra dele, que chamamos de... Olha como é colorida, né? Olha o colorido do nosso Brasil, né? Que é um país muito colorido, muito diversificado, por isso que ali fala, gente, muitos Brasis, porque nós temos um país muito diversificado, né? De culturas europeias, cultura, né, afro-indígena, japonesa, né? Tudo isso a professora já falou, árabe, então é assim, um país diversificado de etnias, de todos os tipos de cultura. Aqui fala as 5 moças de Guaratinguetá, que é uma cidade de São Paulo, né? Então são moças, uma mistura, né, de etnias, uma moça branca, uma moça negra, né? Mais 2 ali parece ser uma negra, outra branca. Roupas que elas utilizavam na época, né? Bem características da época, podem observar, tá? Ao fundo parece ser o que ali numa casa, né? Parece ser uma casa, né? Um casarão da época. Então observem bem as características das roupas delas, né? O chapéu é muito característico da época. Então, como atividade, gente, na próxima página, vocês irão ter que representar os habitantes dos muitos Brasis de hoje. Aqui na obra de Di Cavalcante estavam, né, foi representado as pessoas ou mulheres dessa época aqui, de 1920, né? Por isso, os chapéus, né, as roupas, então, vocês irão representar aqui nesse espaço, tá? Da página 12, aqui, ou poderão fazer também numa folha sulfite, tá? A professora até acha melhor, e depois a gente pode expor quando voltar, né, às aulas presenciais, e podem aqui fazer um esboço daí, tá? Então, com que formas e cores você representaria os habitantes dos muitos Brasis de hoje, né? Pode ser homens, mulheres. Com que roupas você os vestiria para um passeio? Então, né? Quais roupas são utilizadas hoje? Para onde os levaria? Então, tem que fazer aqui o quê? Um fundo, né? Tá falando aqui, criando um cenário para essas pessoas, né? Pode ser 1, 2, 3 pessoas, quantas vocês quiserem, né? Mas tem que fazer um cenário e colocar roupas atuais, né? Daí vai depender, se vocês fizerem um cenário de festa, coloquem roupas de festa atual, ou um cenário, sei lá, andando na rua,
ou na escola, né? Pode ser também. Então, utilizando roupas atuais em um cenário atual. Aí aqui também está falando, ó, utilize folhas avulsas, né? Então você pode fazer aqui um esboço, né? E depois fazer a representação real mesmo lá numa folha, fotografar e enviar para a professora. Daí a página 13 a gente vai ver na aula que vem, tá? Então essa seria a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a atividade. Então da página 12, representar então os habitantes, né, de muitos Brasis, os habitantes da nossa época atual. E na página 8 fazer ali, falar um pouquinho sobre a semelhança ali da obra boba e retrato de Madame Matisse, que a professora já falou aqui hoje, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.